Olá, meus amigos, sejam bem-vindos no programa Café com Marcelo. O tema de hoje será sensacional. Uma breve história da humanidade sapiens. Esse livro é incrível. Voltem rapidamente com o café pronto, que eu estarei aqui aguardando vocês. Bem, amigos, estamos aqui agora para discutir um tema sensacional, um livro que eu posso afirmar a vocês que é transformador. É um livro que eu indico mesmo, né? Eu tenho assim uma biblioteca e dentre os livros dessa minha biblioteca, este é um livro de cabeceira de cama, é um livro fundamental para todos. E vamos começar o programa de hoje falando um pouquinho do autor, né? Vocês estão vendo o vídeo, o livro, né? E ele é o Yuval Noah Harari. Ele tem um trabalho na área da história sensacional, ele é historiador, né? Ele é doutor na área da história em Oxford e ele tem um trabalho incrível entre história, biologia e também um trabalho sensacional em relação à compreensão do século XX, como também a compreensão hoje do século XXI e os seus desafios, que inclusive faz parte de um outro livro dele que eu irei discutir aqui. Uma breve história da humanidade é um livro que vai trazer um debate profundo sobre o ser humano, né, e toda a sua epopeia, toda a sua história, né, dentro deste planeta e todas as transformações que o homem produziu, né, dentro deste planeta, como ser político, como ser social e mais do que isso, né, efetivamente como o ser humano ele vem lidando com os seus desafios, não só na área econômica, como na área política, na área social, né, e todas as áreas que compõem uma sociedade. Esse livro ele traz um compêndio fundamental sobre os desafios que o século XX propôs. Eu costumo dizer que o século XX ele foi, sem nenhuma dúvida, o século mais rápido de todos os séculos, né? Ele foi o momento onde nós iniciamos, na virada de 1900 a 1901, nós começamos ainda com a luz, basicamente a lamparina, né? E terminamos com uma tecnologia, terminamos o século XX com uma tecnologia incrível, né? Começamos andando a cavalo e terminamos andando em aviões absolutamente modernos, tecnicamente incríveis. E mais do que isso, chegamos no espaço, né? Tivemos a condição de desenvolver a tecnologia de chegar até o espaço. E pensando dessa maneira, sem nenhuma dúvida, nós podemos concluir que o século XX ele foi, como Hobsbawm disse, a era dos extremos, né? Um outro grandioso historiador que trata também do século XX. Eu tenho aqui, né, alguns comentários, como por exemplo do The Times, que ele fala, o Harari ele fala que saber escrever de verdade, com gosto, clareza, elegância e um olhar clínico para as metáforas, ou seja, foi um comentário do The Times sensacional, que ele vai trazer assim como se fosse um aval
não que fosse necessário, mas um aval para o leitor para compreender que esse livro ele é transformador. E tem um questionamento que eu gostaria de trazer aqui para vocês, que inclusive ele está no livro, que fala o seguinte: o que possibilitou ao Homo sapiens subjugar as demais espécies? Então, essa é a última questão que eu quero fazer nesse primeiro bloco. Eu vou repetir. O que possibilitou ao Homo sapiens subjugar as demais espécies? Essa é a pergunta que eu quero que nesse intervalo você fique pensando. E na volta nós vamos aprofundar essa questão e eu vou iniciar com um pequeno texto para a gente poder trabalhar isso no segundo bloco do programa. Apenas um minuto, continue tomando seu café que eu já volto. Olá amigos, estamos de volta aqui no segundo bloco do programa Café com Marcelo. Hoje discutindo o livro Uma Breve História da Humanidade, Homo Sapiens, e eu vou começar com o texto final do livro. Quem tiver o livro ou comprar o livro está na página 427 e é um texto muito significativo e vale a pena inclusive refleti-lo partindo das nossas experiências de hoje, 2018. Vale muito a pena vocês pensarem sobre esse texto. Eu vou fazer a leitura, uma leitura rápida, mas que vale a pena você prestar atenção. Há 70 mil anos, o Homo sapiens ainda era um animal insignificante, cuidando da sua própria vida em algum canto da África. Nos milênios seguintes, ele se transformou no senhor de todo o planeta e no terror do ecossistema. Hoje, está prestes a se tornar um Deus, pronto para adquirir não só a juventude eterna, como também as capacidades divinas de criação e destruição. Infelizmente, até agora, o regime dos sapiens sobre a Terra produziu poucas coisas das quais podemos nos orgulhar. Nós dominamos o meio à nossa volta, aumentamos a produção de alimentos, construímos cidades, fundamos impérios e criamos grandes redes de comércio. Mas diminuímos a quantidade de sofrimento do mundo? Repetidas vezes, os aumentos gigantescos da capacidade humana não necessariamente melhoraram o bem-estar dos sapiens como indivíduos e geralmente causaram enorme sofrimento a outros animais. Nas últimas décadas, pelo menos, fizemos algum progresso real no que concerne à condição humana, com redução da fome, das pragas e das guerras. Mas a situação de outros animais está se deteriorando mais rapidamente do que nunca, e a melhoria do destino da humanidade ainda é muito frágil e recente para que possamos ter certeza dela. Além disso, apesar das coisas impressionantes de que os humanos são capazes de fazer, nós continuamos sem saber ao certo quais são nossos objetivos e, ao que parece, estamos insatisfeitos como sempre. Avançamos de canoas e galês a navios a vapor e naves espaciais, mas ninguém sabe para onde estamos indo. Somos mais poderosos do que nunca, mas temos pouca ideia do que fazer com todo esse poder. O que é ainda pior, os humanos parecem mais irresponsáveis do que nunca. Deuses por mérito próprio, contando apenas com as leis da física para nos fazer companhia. Não prestamos contas a ninguém. Em consequência, estamos destruindo os outros animais e o ecossistema à nossa volta, visando a não muito mais do que o nosso próprio conforto e divertimento, mas jamais encontrando satisfação. Existe algo mais perigoso do que deuses insatisfeitos e irresponsáveis que não sabem o que querem? Meus amigos, essa reflexão é muito profunda
E eu vejo como um alerta. Pensem, inclusive na sua vida, na minha vida, nós somos eternos insatisfeitos. E nesse livro há um debate muito profundo, porque parece que a todo momento nós buscamos, mas não encontramos e estamos sempre insatisfeitos. E mais do que isso, não sabemos para onde estamos indo. Eu acho que essa é uma das perguntas mais impactantes do século. E eu pergunto isso a você. Para onde estamos indo? Para onde a nossa civilização está caminhando? É incrível chegar em 2018 e a gente não ter essa resposta de forma clara. Creio eu que é um alerta para todos nós, sem nenhuma dúvida. Estamos indo agora para o terceiro bloco, o bom momento do labirinto das ideias. Me aguarde, continue com o seu café e eu volto para que a gente possa finalizar com uma conclusão muito profunda sobre este livro e, é claro, indicando ele para vocês todos, porque vale muito a pena discutir esse material. Tá? Eu volto daqui a pouquinho. Bem, estamos aqui de volta, agora no momento Labirinto das Ideias. Espero que vocês tenham acompanhado o bloco 1, o bloco 2, tenham observado e escutado com muita atenção o texto que eu li para você. E o momento agora é de uma reflexão mais profunda, ou seja, nós, enquanto espécie, nós começamos a construir de uma forma lenta a possibilidade de uma sociedade. Nós começamos a viver em grupos, porque nós percebemos que viver em grupo era mais fácil do que viver sozinho. Hoje, todas as pessoas, elas buscam esses grupos. Nós fomos evoluindo, né? Nós fomos transformando a natureza cada vez mais. Nós fomos instrumentalizando a natureza. Nós fomos percebendo que nós podíamos, através da modificação da natureza, a gente poderia produzir um conforto maior para nós. Nós gradativamente percebemos que a gente poderia produzir mais e alimentar mais. Foi quando o homem domesticou a agricultura e concomitantemente a isso o homem domesticou os animais e aí ele cercou os animais, ele não precisava mais caçar, buscar, correr. Ele cercou a agricultura, então ele não precisou mais ficar andando e coletando, portanto ele se torna sedentário. O homem, durante todo o processo do seu desenvolvimento, ele acha a grande magia que transformou o mundo, que foi o fogo, né? Foi a grande revolução da humanidade. E com esse combo de descobertas, o homem ele começa a interagir socialmente e ele começa a interagir no ecossistema. E nós sabemos que o impacto dessa interação, ela nunca foi medida, ela nunca foi efetivamente pensada. Quais seriam as consequências desse impacto? E nós continuamos, né, a crescer, a se desenvolver, a proliferar a nossa espécie no planeta, até chegar no momento crucial que foi a expansão marítima, onde o mundo se tornou um mundo único, né, com a expansão marítima europeia. Depois nós tivemos uma grande revolução na humanidade que mudou absolutamente a forma de viver, que foi a Revolução Industrial. E nesse momento a Revolução Industrial ela vai inclusive trazer a poluição atmosférica que as indústrias, as fábricas produziam. Nós vamos ter os primeiros grandes aglomerados urbanos, causando aí impactos severos nos rios, nos lagos, no solo e etc. E o mundo nunca mais foi igual. Aí veio o século XX, como eu disse, aquele século rápido, com grandes transformações, a inserção de uma série de resíduos sólidos, que até hoje a gente não sabe como dar conta disso, né, no sentido do descarte desses resíduos. E o ser humano ele foi se desenvolvendo.
chegando hoje a 7 bilhões de habitantes nesse planeta e que não para de crescer. Dentro disso, nós tivemos aí evoluções em todas as áreas da ciência, em todas as áreas do conhecimento. Só que tudo isso produziu algo que este livro vai discutir. A ideia do homem se tornar e se sentir tão poderoso, tão dono de si, que ele passa a querer dominar tudo e não ter limites, não ter uma reflexão sobre a ética desses limites. E é nesse momento que, infelizmente, a gente percebe um mundo que está gradativamente degringolando e ao mesmo tempo um mundo onde hoje nós estamos em alguns lugares do mundo pedindo socorro porque nós temos muitas injustiças espalhadas pelo planeta. E mais do que isso, uma poluição em todos os seus níveis, muitas vezes sem nenhum controle. A proposta que eu trago neste programa, no Café com Marcelo de hoje, é que você faça uma profunda leitura sobre esta literatura, que você discuta esses temas que o livro propõe, para que você possa levar esse debate para a sua vida, que você possa levar o debate para o seu meio social. Isso é muito importante. Vamos lembrar do vídeo sobre a leitura, a importância da leitura. Este livro é um dos livros que pode te emancipar como ser humano. E mais do que isso, refletir o nosso papel como ser humano e de uma forma mais abrangente ainda, enquanto civilização. O que a nossa civilização ela vem fazendo com este planeta, e não só com o planeta, mas com o seu semelhante. É um assunto muito complexo. Por isso que essa reflexão ficou para esse momento do labirinto das ideias. Ou seja, é uma viagem dentro de um labirinto que sem nenhuma dúvida, é muito complexo e muito difícil de percorrer. Né? Mas vale a pena, eu garanto a vocês que vale a pena. Meus amigos, foi um prazer tomar mais uma vez esse café com você e mais uma vez trazer para a internet, para as mídias sociais, um pouco de qualidade, um pouco de cultura, né, para que a gente possa sim se emancipar e cada vez mais se tornar pessoas mais autônomas, mais livres, né, em relação ao mundo, à sociedade. Não esqueçam de nos seguir, nos acompanhar e novos vídeos estão chegando. Muita luz a você e um grande abraço do amigo Marcelo Lambert.